Olá, tudo bem? Muito bem-vindo ao canal Confissões de Crente no nosso vídeo semanal de estudo da lição da Escola Sabatina, que é o nosso guia de estudo semanal aqui, o livro de Tiago, tá bom? Não se esqueça que você pode ter acesso a esse guia de estudo acessando o link na descrição aqui no canal do YouTube. No Instagram não dá pra gente colocar os links na descrição, ele não é clicável, né? Mas aqui no YouTube sim. Então eu convido você para que acompanhe toda semana esse estudo. Esse trimestre nós estamos estudando o livro de Tiago e essa semana a gente vai falar sobre a parcialidade. E eu vou dizer para vocês, me fez refletir muito. Foi uma série de tapas na cara aqui, sinceramente. Mas primeiro, não se esqueça de algo muito importante. Inscreva-se aqui no canal. Lembre que inscrever-se, curtir, comentar são muito importantes e até mesmo uma forma de você apoiar o canal. Por quê? Quando você se inscreve, primeiro que toda vez que tem vídeo novo você vai ficar sabendo, vai receber uma notificação. Depois, quando você curte ou você comenta, você diz para o YouTube que o conteúdo é relevante, que é importante. E aí ele vai sugerir esse conteúdo para pessoas que gostam de coisas similares que tem aqui no canal. Você acaba ajudando o canal a crescer. Por isso que é muito importante que você faça isso. Se você está no Instagram, porque esse vídeo ele também vai para o Instagram, você pode compartilhar com seus amigos nos stories, você pode mandar por inbox, você pode colocar o link no WhatsApp para que as pessoas tenham acesso. Sem falar que o conteúdo do canal, ele também está disponível no Spotify. Então, se você, por exemplo, não pode ficar vendo as coisas no YouTube, se você não consegue ficar prestando atenção, né, numa coisa só ali, você pode colocar para ouvir em casa, enquanto você está limpando, enquanto você está estudando, enquanto você está fazendo alguma outra atividade, enfim. E isso pode te ajudar até mesmo a economizar tempo. Então é só você pesquisar no Spotify, no Deezer ou no agregador de podcast preferido por podcast, canal Confissões de Crente, e todos os vídeos do canal, a menos que o vídeo tenha muitas informações de vídeo, análise, alguma coisa do tipo, às vezes eu não costumo colocar, mas normalmente todos os vídeos, os áudios são extraídos e colocados na forma de podcast para você poder acompanhar também. Não se esqueça desse recurso que é excelente. Vamos começar aqui com o nosso tema, que é o pecado da parcialidade. E você está vendo aí a nossa figurinha, a nossa tirinha, que diz o seguinte: aqui está um lugar apropriado para vocês, né? Como se fosse um garçom aí mostrando um casal uma mesa especial. E aí chega uma pessoa que aparentemente tá suja ou mal vestida, cabelo meio desgrenhado, né? E aí ele fala por ali, por ali. Ele não dá atenção a essa pessoa que aparentemente não está tão bem vestida quanto o outro casal. E aí essa pessoa, ela olha pro lado, pensa e diz: é sério isso? Então a gente tem um meme aqui, né, a tirinha mostrando um exemplo muito claro sobre tratamento e parcialidade. Normalmente, as pessoas, elas podem pensar que existe algum tipo de graduação de nível para você dizer que um pecado é maior ou menor, ou que um pecado é mais grave ou menos grave. Mas o que Tiago ele vem mostrando aqui no capítulo 2, eu vou até abrir aqui para acompanhar e citar alguns versos com vocês, é que ele diz que o pecado da parcialidade é na verdade, dos pecados mais cruéis que existem, né? Porque a gente acaba discriminando as pessoas e fazendo um julgamento que é motivado pelas aparências, né? Quando a gente se encontra numa dessas situações, e gente, olha, eu vou dizer pra vocês que foram muitos tapas na cara, porque realmente me fez refletir muito durante essa semana. E infelizmente, em alguns momentos, eu já tratei pessoas com parcialidade e eu fui tratada também com parcialidade. Isso é muito triste.
E eu tenho certeza que isso é uma coisa que já aconteceu com bastante gente, porque nós somos humanos e nós somos suscetíveis a cometer esse tipo de erro e de pecado. Só que essa lição, ela vem trazendo um grande alerta para a gente tomar cuidado com a forma como nós tratamos as pessoas, especialmente quando essas pessoas aparentam ter mais ou menos dinheiro. Infelizmente, pela cultura em que nós vivemos, nós aprendemos a dar valor a pessoas que têm dinheiro, ou a pessoas que são influentes, ou a pessoas que têm poder. Inclusive, em eventos ou em lugares, é muito comum você encontrar sessões ou áreas, inclusive no aeroporto, por exemplo, você encontra lounges, né, para VIPs, para Very Important Person, ou seja, quando a pessoa ela tem mais dinheiro, quando a pessoa ela tem meios, né, ela consegue um lugar em que ela é tratada de forma diferente das outras só porque ela tem mais recursos, né? Então ela vai ter acesso a comida, um lugar para descansar, banheiro para tomar banho, para poder passar por aquelas horas no aeroporto de uma forma mais confortável. Quando, por exemplo, tem um certo evento e acaba tendo camarote ou acaba tendo ali as cadeiras ali, nas primeiras cadeiras que são reservadas para pessoas importantes, né? A gente vê que as pessoas elas já são classificadas por esse tipo de tratamento. E nós crescemos e nós somos de uma cultura em que esse tipo de coisa é valorizada. O relógio aqui tocou. Mas enfim, infelizmente nós somos criados e nós vivemos e aprendemos a valorizar as pessoas assim. Mas Tiago, ele vem trazendo exemplos práticos, gente. Olha só, é muito legal quando a gente vê Tiago e a gente vai vendo que quando ele fala sobre algum conceito, logo depois ele exemplifica. Aqui no capítulo 2, ele vem falando, né, a respeito disso, sobre acepção de pessoas, aqui no verso 1. No verso 2, ele já vem dando exemplo, ele fala assim: se portanto entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, o que era uma forma de identificar que a pessoa tinha grana, né, em trajes de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, né, uma pessoa que não está se vestindo tão bem assim e que aparentemente, ou que claramente é uma pessoa pobre. Verso 3. E tratardes com deferência o que tem os trajes de luxo, lhe disserdes: tu assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu fica ali em pé, ou assenta-te aqui abaixo do estrado dos meus pés, ou seja, dando a essa pessoa um lugar para que ela se acomode de menos importância, sentando no chão, dando um lugar mais distante na sinagoga. Não fizestes distinção entre vós mesmos, e não vos tornastes juízes tomados de perversos pensamentos, ou seja, quando nós agimos com parcialidade, nós estamos tomando uma posição de juiz e determinando como aquela pessoa deve ser tratado. E aí, a gente vê que quando nós paramos para pensar que Jesus veio e que Jesus morreu por todos nós, sem exceção, todos nós, sem distinção, somos objeto da sua graça. Todos nós temos a mesma mesmo presente, recebemos o mesmo presente, temos a mesma possibilidade, temos a mesma oportunidade. E o status social ou a quantidade de dinheiro que aquela pessoa tem não deveria ser uma forma de classificação ou de distinção da pessoa. Portanto,
a questão da parcialidade é uma questão que não é apenas social, é uma questão espiritual. Isso é muito sério, porque, como eu disse, nós crescemos com essa concepção e muitas vezes nós fazemos isso e não nos damos conta de que estamos fazendo. E é aí que a gente vê quem realmente é um cristão de verdade. Como a gente viu na semana passada, que tem uma religião que é útil, né? É na forma de agir, são nas atitudes. E aí vem uma outra advertência aqui que Tiago vem trazendo, né? Quando a gente olha as pessoas pela aparência e a gente julga, não, essa pessoa tá se arrumando bem, então ela provavelmente tem dinheiro. E é aí que vem também, por exemplo, o fascínio de algumas pessoas por marcas, porque roupas ou acessórios que são de grife normalmente são mais caros, e se você pode comprar, você tem grana. Então, se você usa essas coisas, por mais que você parcele em 20 vezes no cartão, você quer passar para aquela pessoa que você é uma coisa que não é, você é algo que não é de verdade. Então, quando você vê o Mark Zuckerberg, por exemplo, e ele tá de calça jeans e camiseta branca, se ele não fosse tão famoso assim, ele passaria muito desapercebido na multidão, porque ele se veste de uma maneira muito simples, né? Ninguém saberia que ele teria bilhões de dólares. Todo mundo sabe, obviamente, porque o rosto dele é muito notório, mas se não houvesse essa famosidade, por assim dizer, não seria fácil de reconhecer. Então, muitas vezes, as pessoas, elas determinam ou elas desempenham um papel de juiz e determinam como aquela pessoa deve ser tratada com base na sua aparência. E aqui, gente, eu lembrei de uma coisa, de um ponto muito interessante. Eu lembrei da história de Samuel, quando Deus mandou ele ir lá escolher o rei, né? E ele escolheu Davi. Ele viu todos os irmãos de Davi, e um era forte, era musculoso, ele era imponente. E cada um que ele ia vendo, e ele ia perguntando para Deus, e Deus ia falando, não, não é esse, porque você vê com os seus olhos, eu vejo, você vê a aparência, eu vejo o coração. Então, quando a gente adota essa posição de juiz e classifica as pessoas pela aparência, nós estamos fazendo tudo o que é o contrário que Deus pediu para nós. Deus não pediu para a gente ver o que as pessoas são por fora. Deus nos pede para agregar todas as pessoas sem distinção, porque todas elas são objeto do amor dele, né? Outra coisa importante aqui, e é uma puxada de orelha que Tiago traz para as pessoas, e é uma coisa que, né, eu fico lembrando, assim, eu fico pensando, às vezes a gente gosta, né, e é fã de várias pessoas aí que são famosas, cantores, apresentadores, atrizes, e tem gente que se mata, e tem gente que dedica a vida a essas pessoas, e muitas vezes eles não são reconhecidos por isso, ou seja, a pessoa não tem nada a ver com ele, a pessoa não se importa com ele, né? Porque ele é só mais um no meio da multidão. E eu vi uma coisa muito parecida com o que Tiago, ele vem chamando a atenção aqui das pessoas, porque parecia, ou parece, que esse era um problema recorrente da época, e é por isso que Tiago, ele dá orientações a esse respeito. Ele diz aqui o seguinte, no verso 6, olha, ele mostra a incoerência. Entretanto, não são os ricos que vos oprimem, e não são eles que vocês arrastam para os tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Tiago está dizendo o seguinte, vocês não estão vendo que essas pessoas que vocês dão tanta importância e que vocês dão posição de destaque só porque elas são ricas, são as mesmas pessoas que oprimem vocês e que exploram vocês? Para de ser bobo, né? Olha, presta atenção no que vocês estão fazendo. Vocês estão colocando o valor de vocês nas coisas erradas,
né? E aí, Tiago, então, ele chama atenção para esse favoritismo perigoso. Não faz sentido você dar preferência para alguém que não se importa com você, para alguém que te explora, para alguém que te usa e se aproveita de você. E, gente, veja, olha, mais uma vez, eu não estou aqui demonizando pessoas que têm dinheiro, tá bom? Inclusive, eu tenho certeza que Deus abençoa essas pessoas com recursos para que elas usem esses recursos para abençoar outras pessoas. E é fruto do trabalho, é fruto da dedicação, enfim, não é esse aqui o ponto, tá certo? O ponto é o fato de que nós vemos essas pessoas em um grau de importância mais elevado do que pessoas que não têm recursos. E esse é o perigo. Passando aqui para terça-feira, a gente vem para essa questão da obediência seletiva. O que significa obediência seletiva? Logo aqui no verso 9, Tiago ele vem falando o seguinte: se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. E quando Tiago ele fala isso, ele fala a respeito de coerência. Ou seja, não adianta nós obedecermos em um ponto e falharmos na obediência de outro. Porque se alguém não adultera e alguém mata, ele está desobedecendo da mesma forma esses mandamentos, né? O que Jesus pede de nós é uma obediência completa, né? Então, a gente não pode simplesmente desculpar os nossos pecados e dar aí uma roupagem de perfeição com as nossas aparências, sendo que, na real, a gente acaba obedecendo aquelas coisas que são mais fáceis e naqueles pedidos ou naquelas coisas que Deus pede para nós, que são mais difíceis, a gente deixa de obedecer, ou seja, a gente tem uma obediência seletiva. Ele vem falando também sobre a lei da liberdade, que é o padrão pela qual a humanidade será julgada, né? Essa liberdade, ela não é pesada. É a liberdade que Jesus garantiu com a sua morte e ressurreição. Então, ela é como uma oportunidade para amar os outros e não para julgá-los ou tratá-los injustamente. E isso vem, basicamente, repetindo bastante o que nós já falamos, né? De que Deus, ele nos pede para tratarmos a todos de uma maneira igual, porque ele morreu por todos nós, né? Então, a gente não pode tratar os outros com diferença, a gente não pode obedecer de forma seletiva, porque Deus quer que nós sejamos completos, né? Ele quer que nós obedeçamos a Ele de forma completa, e Ele quer que nós tratemos as pessoas também de forma completa, de forma igual, como Ele fez quando esteve aqui. E aí o Momento Hipertexto vem trazendo uma coisa que quando eu li, eu parei para pensar e falei, poxa vida, eu já falei isso, né? Muita gente, inclusive eu já falei algumas vezes, que não em respeito a mim, mas quando a gente fala assim, nós não devemos julgar as pessoas só porque elas pecam diferentes de nós. E muitas pessoas acabam usando isso numa forma de muleta para dizer, olha, você peca diferente de mim, você também é pecador, então não me julgue, me deixe com o meu pecado, me deixa ser feliz, tá bom? Porque você também é o sujo falando do mal lavado, né? Então a gente precisa lembrar que realmente todos somos pecadores e
uma pessoa X vai pecar diferente da pessoa Y. Mas a gente não pode usar isso como muleta para justificar os nossos pecados. Lembrando que o nosso referencial é sempre Jesus. E ele deve ser sempre o nosso espelho, a nossa referência, o nosso exemplo. E com base nisso, vem falando aqui no momento hipertexto com o nosso mapa mental sobre a palavra-chave valores. E eu coloquei aqui algumas coisas como referência, tá bom? Porque os nossos valores, eles têm que ser, ou eles têm que existir baseados aí em quais são as nossas referências, em qual é o nosso padrão, que nesse caso é Jesus. Nós devemos ser coerentes, esses valores devem ser coerentes com aquilo que nós acreditamos, e eles devem ser dirigidos ou determinar a maneira como nós tratamos o nosso próximo, que deve ser, como cristãos, não tratar as pessoas como com parcialidade. E finalmente vem o nosso exemplo supremo, Jesus Cristo. Tem uma passagem no livro de Isaías, no capítulo 53, que traz uma descrição, não está explicitamente falando sobre a aparência de Jesus, mas a gente entende que essa referência é feita a ele realmente. São 2 versos bem grandes, mas basicamente os versos vêm falando que Jesus ele não tinha uma boa aparência. Então Jesus ele não poderia, por exemplo, ser julgado pela sua aparência como uma pessoa rica, como uma pessoa abastada, como uma pessoa que tinha posses. Então ele não seria, por exemplo, como não foi, colocado em uma posição de muita importância apenas por causa da aparência dele. Pelo contrário, justamente Jesus, por ter essa aparência que diz aqui, ele não tinha formosura, não havia beleza que nos agradasse, ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens de dores e o que sabe é que é padecer. Jesus era um homem sofrido, Jesus era uma pessoa que carregava um fardo imenso nas costas e, portanto, essa aparência ela não seria tão agradável e desejado às outras pessoas, para as pessoas às quais a aparência era importante. E justamente por isso, por não ter beleza, formosura e nada exterior que atraísse a atenção, Jesus ele circulava muito bem entre todos os setores da sociedade. Então, ele andava com as pessoas doentes, ele andava com os coxos, com os paralíticos, ele estava ali no meio das pessoas que eram pobres e que não se misturavam com as pessoas ricas. Ele não tinha poder, ele não tinha dinheiro, mas ao mesmo tempo ele conhecia pessoas que tinham poder e que tinham dinheiro. Ele tratava essas pessoas com igualdade, então ele tinha Lázaro, que era um amigo dele, que era um homem rico. Ele se encontrou com Nicodemos, que era uma pessoa que era uma pessoa muito importante na época, era uma pessoa rica, então Jesus ele circulava, ele transitava muito bem com todas as pessoas e nem por isso Jesus tratou essas pessoas de maneira diferente, muito pelo contrário, ele sempre foi muito justo, ele sempre deu o tratamento adequado para aquelas pessoas e acima de tudo, ele tratou essas pessoas com amor, né? Jesus, ele veio com uma aparência aparentemente indesejável para demonstrar o intenso desejo que ele tem de que todos sejam redimidos com a sua graça. Ele veio para mostrar que todas as pessoas, independente da sua posição social, independente das suas posses, são dignas do sacrifício que ele fez na cruz por cada um de nós. E nós, ao tratarmos outras pessoas, seja essas pessoas que estão acima de nós ou pessoas que estão em posições abaixo de nós, nós devemos nos lembrar que todas elas são merecedoras desse sacrifício e que da mesma forma que Jesus morreu por nós ou por mim, morreu também por essas pessoas. Então elas também são tão importantes quanto nós somos. Aqui no final, na parte do consenso, vem algumas citações de Ellen White advertindo a respeito da parcialidade.
E ela fala de algumas coisas que haviam acontecido ou que poderiam acontecer se o espírito de favoritismo dominasse. Ela vem falando que a distinção não deve ser feita em espírito de favoritismo. Nenhum apoio deve ser dado a um indivíduo que deixa implícito: se você me favorecer, eu lhe favorecerei. Essa é uma política mundana, ímpia, que desagrada a Deus. Eu achei muito forte essa passagem, porque muitas vezes a gente acaba falando: me ajuda que eu te ajudo, né? E então esse é o tipo de favoritismo que não faz parte dos planos de Deus para nossa vida e que não é aquilo que Deus quer de nós como cristãos. Então vale a pena a gente lembrar disso para o nosso dia a dia, com lições práticas aí do livro de Tiago, tá certo? Então é isso, pessoal, a gente se encontra na semana que vem. Espero que você tenha gostado. Perdoem essa minha voz meio anasalada, porque a rinite tá pesada aqui, mas espero estar recuperada na próxima semana e nos próximos vídeos para falar de mais assuntos legais, tá bom? Não se esqueça de compartilhar esse conteúdo e a gente se encontra no próximo vídeo. Até!